Muito bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a Shirley vai contar um pouco mais sobre a trajetória dela e eu queria que ela iniciasse esse papo contando para a gente, Shi, como que você decidiu seguir essa linha de trabalho, se foi algo que você decidiu logo após que concluiu a faculdade ou quando você começou os atendimentos. Conta um pouco pra gente o que levou você a decidir optar pela TCC. Tá bom. Obrigada, bom dia para todo mundo. No nosso outro episódio, né, no primeiro que nós fizemos, eu até falei um pouquinho sobre isso, mas acho que hoje dá para fazer essa introdução aí, até porque eu quero falar hoje sobre a TCC, como que é essa prática que a gente faz, né? E aí é importante falar para vocês também como que foi essa escolha que eu fiz, né? E assim, quando nós terminamos a faculdade, eu saí de lá com psicanálise na cabeça, né? Lógico. E cheguei até me inscrever em uma pós, mas depois eu acabei desistindo, né, de fazer essa pós. E trabalhei, acho que durante uns 5 anos ali, focada na psicanálise, né? E só que a gente sai um pouco engessado ali da faculdade, né? Porque, psicólogo não pode fazer isso, psicólogo não pode fazer aquilo. E a psicanálise, ela também é um pouco mais, né? Então, eu não conseguia me identificar tanto. Por mais que eu visse resultado, que as coisas aconteciam de uma forma positiva, eu, Shirley, como profissional, parecia que estava faltando alguma coisa ali, né? E chegou um momento que eu falei, acho que eu preciso procurar outras formas, né? E aí eu comecei a rever, né? Comecei a procurar todas as abordagens que nós estudamos na faculdade, todas as abordagens que tem na psicologia. E quando eu comecei a ler sobre a TCC, né? Falei, nossa, parece que tem um pouco mais a ver comigo, né? Eu me identifico um pouco mais. E aí foi quando eu fui buscar mais informações, fui estudar mais, comprei alguns livros para ver se era isso mesmo, né? Porque na minha cabeça também eu não queria, na minha cabeça eu tinha errado, né? Putz, escolhi errado, né? Não era bem isso que eu queria. E aí eu comecei a estudar e comecei a gostar muito, a me identificar bastante. Achei que tinha mais a ver com o meu jeito de ser, porque assim, eu não sou uma pessoa calada, né? Quieta. Então, assim, a psicanálise pra mim, ela era maçante. Porque eu tinha que, Aquele papel do terapeuta quieto, que não se coloca. Que só pontua uma coisa ou outra, que faz o paciente ter que refletir, mas bem pontualmente, né? Então, assim, vocês que me conhecem sabem, imagina, eu tinha que fazer um esforço para isso, né? Queria falar mais com o meu paciente, queria ter uma interação maior e pela forma, que a gente sai da faculdade, né? Porque não pode falar, não pode ter isso, tem muito disso, né? Não sei se hoje em dia a formação, como eles estão fazendo, se mudou, né? Mas na nossa época, eu lembro que tinha até coisas que falavam, se você encontrar seu paciente na rua, não pode falar. Eu falei, como assim? Eu vou virar cara pra pessoa, né? Falta de educação. Mas, com o decorrer, eu fui vendo que, assim, isso não era Faz a gente sentir até que o nosso jeito é errado, né? Como se a gente não pudesse ser daquele jeito que a gente é, né? Exatamente. Eu lembro que você era muito novinha quando a gente se formou, né? Você ficava usando mais roupa pra se deixar mais velha, né? E tal. E acho que todas nós fizemos um pouco disso. Vou me vestir como psicóloga, né? Mas como que a psicóloga se veste? Oi? Né? Não tem muito isso. É algo que a gente vai colocando ali. Então, na minha forma de ser, eu comecei a entender que eu tava tendo que fazer muito esforço para isso, né? E aí eu comecei a estudar TCC, comecei a colocar umas coisas em práticas e tal, e vi que era isso mesmo, que essa abordagem me deixava um pouco mais à vontade para eu ser eu mesma ali dentro das sessões com o meu paciente, e foi muito bom, né? E realmente é a TCC que eu gosto e falo assim, todas os estudos que tá tendo, que a gente vê, né, os pontos positivos que tem. Então, foi por esse caminho que eu acabei escolhendo, né, mas não... Foi um processo que foi construído na prática clínica mesmo. Foi se identificando na prática, tanto né? Conhecendo ali como você atende um paciente, porque a gente sai da faculdade, óbvio, a gente fez plantão, a gente fez tudo, né, todo um processo ali. Mas alguém saiu de lá preparado? Não, no dia que a gente terminou assim, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque assim, terminei, tá? Eu tô preparada pra atender?
Não, eu tinha vontade de levantar os bracinhos e sair correndo, gritando, sabe? E aí eu falava, gente, eu não tô preparada. E agora? Eu faço faculdade de novo, né? Entro de faz, novo. né? Faço mais 5 anos, quem sabe eu não saio preparada, né? Então, isso no dia a dia ali que eu fui vendo, né? Que tipo, tanto do atendimento com a pessoa e você vai se conhecendo como profissional, Sim, né? Porque total. acho que no primeiro ano, segundo ano, você ainda quer seguir muito ali. Por quê? Porque você não tem certeza se você está fazendo certo, né? Você vai para supervisão, você faz tudo isso, mas você está sempre com um pouquinho de insegurança. Quando você vai ficando mais, atendendo mais, ficando mais experiente, aí você começa a se sentir livre, né? Para começar não ser só a psicóloga que você aprendeu na faculdade, né? Mas ser a psicóloga Shirley, ser a psicóloga Carol, ser a psicóloga Ana, a psicóloga Meire. E nesse processo, quando eu fui descobrindo quem era a psicóloga Shirley, que eu fui vendo, não tá errado isso aqui, gente. Essa psicóloga que eu tô sendo não sou eu. Sim. Eu acho que, bom, a gente vai fazer 15 anos de formadas, né? Eu acho que agora em 26 fazem 15. E acho que 15 anos é bastante tempo para a área da psicologia se modificar como um todo, né? Eu vejo que as pessoas que chegam formadas hoje, elas valorizam muito mais essa autenticidade, né? Eu lembro, como você comentou, que na faculdade os professores pregavam muito essa ideia da postura do terapeuta, de como ele deve ser, de como ele deve se comportar. E a gente vê hoje na internet grandes psicólogos questionando e confrontando isso, né? Essa postura, essa coisa da neutralidade. Então, eu acho que foi um caminho, a gente pegou a psicologia, né, de um jeito diferente. Né? Total, é muito... Essa autenticidade não era tão valorizada, e hoje é valorizada. É, né? Valorizada, a postura, a individualidade de cada psicólogo, ela é valorizada hoje, né, porque, igual eu falei, quando eu uso o termo engessado, é exatamente isso, né, a gente não... Os professores meio que eles colocavam, vou usar o termo medo na gente mesmo, né? De tudo você não pode... E assim, até falam sobre hoje, tem até uma polêmica ali na internet, né? Dos psicólogos mais jovens com os mais antigos, de, não pode receber presente, não pode dar presente, não pode... Dar abraço, não pode... O paciente não pode ir na festa de aniversário. O paciente não pode saber da sua vida... Né, não pode saber nada. Então, isso acaba que está mudando muito, né? Igual eu falei, eu não sei a formação em si. Se a formação em si ainda continua engessada dessa forma. Mas, mesmo que sim, hoje a internet tá muito acessível. Isso, né? Então, tem pessoas que nem são formadas, já estão na internet, já estão fazendo vídeo, já se preparando para o momento que tiver, né, já formada. E eu olho para trás, assim, para a época que a gente se formou, e é bastante tempo, mas é pouco também, se a gente for parar para pensar, né? Mas as mudanças que teve foram muito grandes, né? Tipo... E a pandemia muito, também trouxe, né, essa abertura para a psicologia, para a gente repensar o formato de atuação, como é essa atuação, porque antes da pandemia, a questão do atendimento online, ele não era tão difundido, né? Tinha o CRP, inclusive, colocava questões e tal. Então, a pandemia também vejo que trouxe um movimento de mudança para a gente muito grande. Sim, né? Tanto nessa parte que você fala de fazer atendimento online e das pessoas procurarem mais, né? Porque foi um momento que as pessoas ficaram muito desesperadas mesmo. Não sabiam o que ia acontecer, tinha muitas notícias que era fake news, mas a gente não sabia se era fake news, se não era, né? E aí... meio que deu um boom mesmo, né? As pessoas, infelizmente, muito estressadas, com muita ansiedade. E quem nem pensava em procurar um psicólogo, precisou procurar naquela época, né? Sim. E aí, realmente, a psicologia deu um salto, vamos dizer, né? A gente... Foi um momento horroroso, né? Mas que, para nossa profissão... foi muito considerável, assim, né? Sim, foi muito consolidada a importância, né, da terapia na vida das pessoas. Então, realmente, né, há males que vem para o bem. Né? Sim, com certeza. Então, essa parte aí do tempo que eu vejo, das mudanças que aconteceram, até na questão da população. Não sei se vocês percebem isso também, né? Quando a gente se formou, eu ouvia muitas piadinhas que eu não ouço mais hoje em dia.
se você atende, você atende loucos, né? Eu não escuto mais isso hoje com tanta frequência. Às vezes é uma piadinha ou outra, mas você vê que entra como piada mesmo, então, né? isso que eu ia falar. Já foi normalizado, né? Então todo mundo é um pouquinho louco, a gente se sente pertencente ali, eu né? escuto mais hoje em dia, assim, ó. A psicóloga é tudo louco, né? Tipo, pra atender, pra ter essas demandas. E, claro, em forma de brincadeira também. Mas, ao contrário de, tipo assim, ser aquela coisa assim, eu sou psicóloga. Nossa, você atende, né, tal coisa. Não, eu não vejo mais dessa forma hoje. Mudou muito. Então, assim, na época que a gente se formou, a gente passou por muitas barreiras, né? Com isso. E eu vejo que, assim, quem tá se formando agora acaba que fica melhor, né? Tá mais fácil para se colocar no mercado e tudo mais, né? Shirley, você foi falando um pouco da diferença, basicamente, principalmente, entre a psicanálise e a TCC, né? Porque a psicanálise tem a associação livre, em que o paciente fala e o terapeuta pontua ali alguns pontos. E como funciona a TCC, a teoria cognitiva comportamental, na prática? Na prática, tá. A TCC, ela é uma abordagem bem prática mesmo, né, e focada no presente. Então, a gente sempre vai trabalhar com os pacientes no aqui e agora. Igual você falou, a psicanálise trabalha muito com a associação livre, né, e acaba levando o paciente a ir buscar muitas coisas da infância, né. Na TCC, não é que nós não vamos fazer isso em algum momento se precisar, né? Se a gente vê a necessidade ali no nosso paciente, a gente vai fazer, né? Porém, não vai ser o processo não vai seguir disso, né? A gente vai trabalhar muito focado na demanda que o paciente tem naquele momento, usando estratégias da TCC para o paciente colocar em prática as coisas durante, por exemplo, na sessão a gente faz uma psicoeducação ali, explica um pouquinho sobre o processo, né, o que ensina algumas estratégias ali, ele vai colocar em prática ali durante a semana, né, ver o que dá certo para ele, o que não dá, e aí nós vamos trabalhar em cima daquela demanda, né, o foco vai ser ajudar o paciente a passar pelaquela fase, seja qual for a demanda dele ali, ou melhorar algum comportamento, né? A TCC ela é muito focada nos pensamentos que geram sentimento e que geram comportamento. Então, bem ou mal, a gente sempre vai trabalhar dentro desse foco, né? Ajudando o nosso paciente a identificar os pensamentos ou a emoção, e aí, com esses dois, a gente vai identificar ali também o comportamento que ele está tendo. Então, vai ser sempre mais ou menos dessa forma, né? A TCC também trabalha com tarefas mais práticas para o paciente, né? Para ele realmente ir inserindo aquela tarefa, né? Criando para ajudar ele a criar um novo hábito, né? A mudar, a reestruturar algum pensamento que ele tenha que esteja prejudicando ele. E também a TCC, ela é muito colaborativa, porque todas essas coisas que eu falei aqui, o próprio paciente, ele vai ter que fazer por onde, né? Ele vai ter que colocar em prática. Então, isso não parte só do psicólogo, né? Não vai adiantar se só na sessão ali eu falar para ele, eu explicar para ele. Se durante o processo ele não pegar aquela tarefa realmente para ele e colocar em prática e se comprometer mesmo em fazer a identificação do pensamento, entender as emoções, não vai dar resultado. Por isso que a gente fala que é um processo colaborativo, né? Tem que ser essa parceria aí entre o cliente, né, o paciente e o psicólogo. Eu percebo que é um modelo mais, assim, prático mesmo, né? Porque na psicanálise é um pouco mais passivo, né? Eu escuto, às vezes, de alguns pacientes que eles se sentem muito angustiados. Eles já falam logo de cara, você não é aqueles terapeutas que não fala nada, não, né? Então, eu acho que gera um pouco de angústia para que a pessoa chegue a algum tipo de insight só através da sua própria escuta e fala na sessão, diferente da gente já identificar pontos específicos e trabalhar aí de modo colaborativo com o paciente essas práticas que você estava mencionando, né? Sim, eu ouvia muito isso também, né? Hoje acho que menos, mas as pessoas às vezes falam, né? Ou às vezes no final da sessão a pessoa fala assim, eu tava com um pouco de receio, né? De não me sentir à vontade ou de não saber o que falar, porque se você ficasse
quieta, né, não falasse comigo. Então eu acho que isso que foi o que eu falei anteriormente, né, a TCC, ela me deixa mais à vontade, talvez, em ser eu, né, de tipo, se eu vejo que o paciente, ele tá um pouco mais nervoso, porque tem paciente que a gente percebe que nunca foi, às vezes, né, chega e tá falando, mas tá ali, né, assim, apertando as mãos, você percebe que ele tá preocupado, que ele tá nervoso, né, e aí eu vou tentando, de uma forma leve, me conta tal coisa, né, para deixar a pessoa se soltar, para ela realmente conseguir trazer o que ela quer, né, se sentir à vontade ali, que é o primeiro passo pra gente começar a criar o vínculo, né? Sim. Perfeito. Shirley, você comentou um pouco das mudanças, né, da psicologia desde quando a gente se formou até hoje. E gostaria de te perguntar, o que você identifica e que você percebe que faz as pessoas, hoje em dia, procurar por terapia? Tá. Como a gente abordou, eu acho que isso a gente acaba trazendo aí em todo o processo, né, em toda a conversa, é a mudança que houve, né? Então, assim, hoje eu percebo, acho que vocês também, que as pessoas estão muito mais abertas para fazer terapia. Uhum. Nós estamos quase naquele patamar que é chique fazer terapia, né? Estamos quase nesse patamar. Sim, e, virou né? valorizado, Valorizar, né? Colocar lá a terapia em dia, igual Sim. faz com a academia, né? Então a gente está indo para esse processo e eu sinto isso, eu vejo que isso vai acabar acontecendo em algum momento, porque já está muito melhor. Então, por que eu tô trazendo esse ponto? Porque hoje em dia as pessoas não têm essa restrição, né? De tipo, eu não vou contar pra ninguém que eu não faço terapia. Eu não vou fazer. Eu não sou louca, né? Uhum. Não tem mais isso. Então, assim, eu percebo que tem muita gente até que quer fazer terapia, mas às vezes não consegue, por questões financeiras mesmo, né? Sim. Mas, no geral, indo pro foco mesmo do que mais chega em consultório, o que eu mais vejo que as pessoas estão buscando terapia, não tem mais aquela questão só se eu tiver com uma depressão, só se eu tiver com algum transtorno mesmo, né? Uhum. A pessoa, ela está... Claro, a ansiedade ainda é muito alta, né? E, claro, a gente tem aqui que separar uma ansiedade que é a natural ali, né? Mesmo assim, tem pessoas que procuram, né? Porque começa a perceber que fica um pouquinho a mais, né? E tem a ansiedade realmente que já precisa de uma ajuda, já tem mesmo que buscar terapia, que a pessoa sozinha já não consegue. Mas eu vejo muitas questões de pessoas chegando com ansiedade, querendo se relacionar melhor, tanto no trabalho quanto nas suas relações pessoais, né? Pessoas que estão se sentindo muito sobrecarregadas com o trabalho. Quando me falam isso, eu já me lembro da Ana Maduro, né? Que tem bastante experiência nessa área, né? Porque as empresas acabam cada vez mais colocando mais coisas ali na pessoa. Então, tá tendo muita essa demanda também. Demanda de quando tô procrastinando, né? Eu vejo que as pessoas também busca ajuda para isso hoje na terapia. Que mais? Luto, né? Então, todas essas questões, elas são questões que precisam e podem ser trabalhadas em terapia. Acho que a gente sempre tem que repetidamente falar isso, mostrar isso para as pessoas, porque quem ainda não sabe que todas essas situações podem ser trabalhadas em terapia, mudanças de comportamento, porque dentro de todas essas demandas que eu falei, vai existir ali a mudança de pensamento, que é uma autopercepção de como você vê as coisas, uma reestruturação que você vai fazer ali, que automaticamente vai fazer uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, que vai melhorar a sua vida, né? Então, percebo que hoje as pessoas já estão procurando para essas situações que não são graves, né? Mas que está, de alguma forma, ali atrapalhando um pouquinho a vida da pessoa. Perfeito. Ti, você contou que iniciou sua carreira clínica dentro da psicanálise, foi percebendo aí que a tua prática clínica foi te chamando para a TCC. E conta um pouco pra gente, assim, o que diferencia a TCC, quais são as principais diferenças que você observa da TCC para as outras abordagens ou para a psicanálise de modo geral? Sim, acho que vai entrar um pouquinho nas respostas que eu dei pra Meire, né, da pergunta dela, porque a diferença é essa questão que eu já disse, da
dela ser mais prática, dela ser uma abordagem que a gente vai trabalhar ali a mudança do pensamento, a reestruturação, esse trabalho colaborativo com o nosso paciente, fazer ele olhar um pouquinho mais para a forma que ele lida com as coisas, né, com as crenças que ele traz, igual a gente falou, né, de olhar, porque eu falei, né, das outras abordagens, principalmente a psicanálise, que a gente acaba trabalhando muito ali a infância, né, traumas que a pessoa teve, e na TCC a gente vai olhar, eu vejo assim, que a gente não volta no passado, mas na hora que a gente está olhando a crença que ele construiu ali, talvez ela foi construída na infância, em algum momento, porque como a gente entende, ela é algo que vai ser construído ali junto com as experiências que a pessoa vai tendo e tudo. Quando a gente olha para essa crença, a gente talvez não vai voltar lá na situação, mas a gente vai fazer o nosso paciente olhar para isso de uma forma diferente, né? Tentar identificar por que aquela crença acaba atrapalhando ele, né? E quando ele faz isso, a gente abre um espaço ali também dessa parte colaborativa que eu já falei, que a gente vai trabalhar junto com o paciente, a parte da abordagem da TCC, a gente vai trabalhar muito com as técnicas, né? Técnicas, estratégias, para que toda essa mudança seja feita dentro do processo ali com o paciente, que ele saia, né, que a gente fala e os estudos mostram ali também, que a gente faz um trabalho para que o nosso paciente, ele saia das sessões, ele saia do processo sendo seu próprio terapeuta, né, entre aspas, porque para ele aprender aquelas coisas, aprender a olhar para si, aprender a reestruturar os pensamentos que ele tem, que prejudicam ali a vida dele, ou a forma que ele lida com as situações, e realmente em outro momento, quando tiver uma situação parecida, que ele consiga identificar, né, que não precise do psicólogo ali, né, o tempo inteiro, que ele consiga fazer essa própria avaliação e colocar as mudanças que ele aprendeu na terapia, no processo, em prática. Essa característica, né, da TCC ser muito psicoeducativa é realmente algo que me chama muita atenção, brilha muitos olhos, porque a finalidade é exatamente essa que você falou, né, tornar o paciente o próprio terapeuta. Fazer com que ele aprenda essas habilidades que a gente vai construindo, ensinando, apropriando o paciente dessa reestruturação que é feita. Acho que é um dos maiores diferenciais da TCC. Além, né, do que você falou, dela ser orientada ao foco, né? Então, sempre a gente define um foco e vai trabalhando em prol dele. Que é a parte que eu falo sempre, que é prática e estruturada, né? Então, assim, as pessoas até às vezes questionam, né? Essa estruturação, tem que seguir um roteiro. E não é bem assim, né? Por isso que tem a fama, né, de ser fria, né, de ser um pouco impessoal, né, as pessoas têm esse estigma em relação à TCC ainda, né. Tem, e só que assim, como a gente já falou, a internet está vindo muito à tona e está mostrando que as coisas não são dessa forma, né, e na própria terapia, né, na própria sessão ali, o paciente, ele percebe que não é dessa forma, né, que tem muito acolhimento, que tem muita empatia, que é um trabalho, por ele ser colaborativo, a gente fica muito mais próximo do nosso paciente, né? Sim. Acho que é isso. Shirley, a gente foi falando aqui das diferenças entre as teorias, as abordagens, né? Mas você percebe ou identifica se tem algum perfil de paciente que se identifica mais com a TCC do que outras? Sim. Vou falar de uma forma bem entre aspas, né? Porque todo mundo acho que consegue se identificar ali com a TCC, né? A partir do momento que a pessoa chega ali no consultório, se ela se der essa abertura de conhecer, ela vai se identificar, né? Ela vai gostar. Porém, o que eu percebo é que pessoas que têm um perfil um pouco mais objetivo, um pouco mais prático, que acabam indo intencionalmente buscar a TCC, né? Porque ela quer resultados rápidos, ela quer um processo que ela possa se envolver um pouco mais. Então, eu percebo isso, assim, nos primeiros contatos, vamos dizer, quando os pacientes chegam, quando eles vêm já
que tá acontecendo muito, não sei com vocês também, se vocês percebem isso, a pessoa ela já vem assim, eu quero saber como que funciona a terapia da TCC, né? Tá chegando muito Já assim. chegam, né, sabendo o que é uma abordagem, né? Eu acho que assim, de 10 pacientes que me procuram, 2 não vêm com... Só vem buscando o título psicóloga, né? Só vem buscando psicólogo, e daí, claro, na primeira sessão ali, quando eu vou conversando e vou falando um pouquinho também de como é o nosso trabalho, eu pergunto, né, você conhece a abordagem da TCC, tal. Aí, às vezes, a pessoa, não conheço, né, e aí eu explico mais ou menos como que é e tal, só que a maioria já tá vindo, né, já tá vindo com foco de, como que funciona a TCC? Né? E aí você vai, explica ali, só que eu percebo que as pessoas elas estão buscando a informação, e como a TCC ela se vende, né, muito por essa parte estruturada, prática, que às vezes até as pessoas criam uma imagem diferente, né, então por isso que é muito importante também quando a pessoa nos procura, que a gente vai explicar ali, ser muito claro, né, que de tudo, como que vai ser o processo ali, porque também não é um milagre, né? Às vezes as pessoas pensam que assim, nossa, vai ser algo muito bom, muito rápido, né? Tipo, lição de casa, fiz, deu certo e acabou. E não é, né? Tem que ter um esforço. A gente sabe do esforço que o nosso paciente faz ali para ele conseguir lidar com todas essas situações, lidar com as crenças, né? Tem pacientes, claro, que é mais fácil, tem outros que nem tanto, todas as camadas que a gente tem que fazer com alguns deles ali. Então, a gente explicar tudo isso. Mas eu percebo que quando a pessoa já vem assim, é porque ela quer algo mais rápido, ela quer algo mais prático. Mas, no geral, qualquer pessoa que esteja disposta a fazer um trabalho colaborativo, um trabalho mais para olhar para si desenvolver e estiver disposto também a participar do processo ativamente, colocando as estratégias em práticas, né? Tá apto a fazer a TCC, né? É porque a maioria já vem um pouco focada, né? Eu quero trabalhar meus relacionamentos afetivos, quero trabalhar uma dificuldade no trabalho, né? Não é muito... Não vem com aquela demanda de trabalhar a vida inteira, né? Porque às vezes a gente atende pacientes que quer trabalhar desde os traumas de infância até os dias atuais. Mas é um público que tem vindo menos, né? Isso, e assim, eu não sei com vocês, né? Mas acontece também porque a pessoa que ela fez terapia a vida inteira, né? Ela não quer parar de fazer, né? Ela vê benefícios semanalmente ali. E aí foi algumas vezes a gente, em momentos nossos, né, como amigas mesmo, a gente até conversou sobre isso, que existem pacientes que eles não têm uma demanda mais tão... como que eu posso usar? Atende, né? Tão crítica, Emergencial. crônica. Não tem nada específico ali para você trabalhar, que, nossa, isso tá realmente prejudicando a vida do paciente. Não tem. Só que a pessoa quer, né? Ela quer continuar em terapia porque ela vê que é muito importante para ela, toda semana, trazer. Porque, assim, falar que a gente não vive em uma linha, né? Não fica equilibrado o tempo inteiro. Todos nós, né? É sempre um alto e baixo. Por quê? Porque a gente tem os desafios. E assim, parece que, se a gente for olhar no todo, parece algo que não é, né? Só que, por exemplo, até vamos supor, se eu discutir com a Meire, é algo que eu tenho que lidar, né? No meu trabalho, se meu chefe começa a me pressionar, é algo que eu tenho que lidar. Se eu começo a ter muita demanda de trabalho, é algo que eu tenho que lidar. Se a minha mãe fica doente, é algo que eu tenho que lidar. Se eu perco o emprego, é algo que eu tenho que lidar. Se eu tô brigando com meu marido, é algo que eu tenho que lidar. Se meu filho tá me dando problema na escola, é algo que eu tenho que lidar. Então, assim, e quem não passa por qualquer uma dessas situações e tantas outras que eu podia ficar aqui falando o tempo inteiro, né? Todo mundo passa por isso. Sim. Né? E aí as pessoas que já têm esse hábito, né? Elas querem trazer justamente essas situações. Sim. Né? E aí, claro, a gente vai trabalhar em cima também, mas de uma forma mais deixando livre ali o nosso paciente também, pontuando, fazendo ele enxergar qual mudança, né? Ele pode pôr em prática ali. Mas claro, ali eu nesses pacientes eu vejo que já está de uma forma mais desenvolvida, talvez, né? A gente fica mais como qual que é a palavra? Um apoio mesmo,
né? Shirley, e deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando em todos esses exemplos, né, que a gente precisa lidar, mesmo sabendo que nós precisamos mudar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, por que é tão difícil mudar? Justamente isso, aquilo que eu trouxe da questão das crenças, né? Que os nossos pacientes acabam todos nós, na verdade, né? Não vou falar do paciente, porque a gente também, né? A gente tem muitas crenças. E assim, essa dificuldade é porque a gente cria algumas crenças ali no decorrer da nossa vida e isso fica muito difícil da gente largar. Por quê? Porque a gente acredita realmente que essas crenças são reais, que isso realmente é algo que é verdadeiro. Então, assim, vamos supor, né? Eu acredito que eu não tenho, que eu não posso parar, que eu tenho sempre que ficar, dar conta de tudo, né? Eu tenho essa crença dentro de mim, eu acredito muito. E aí eu vou para um psicólogo, eu vou para uma terapia, justamente para trabalhar isso, porque eu me sinto cansada, esgotada, né, sobrecarregada, e eu não consigo mudar, por mais que eu sei, né, às vezes a pessoa ela sabe que eu preciso diminuir o ritmo, eu preciso não pegar tantas as responsabilidades para mim, mas eu não consigo, né, eu sou muito controladora, quando eu vejo eu já fiz e tal, e aí o que acontece? Quando essa pessoa, ela começa ela percebe que ela tá muito cansada, essa pessoa, às vezes, ela vai descansar, ela não se permite. Porque ela pensa, não, eu não posso parar, eu tenho que dar conta de tudo, ou se eu parar, as coisas vão sair, não vão dar certo, né? Como se tudo dependesse dela, né? Então, imagina uma pessoa que pensa dessa forma, né? Ela vai conseguir mudar o hábito? Ela vai conseguir ali mudar um pensamento com facilidade? Não vai. Não vai. Então, assim, vem aí a questão do quê? Da gente trabalhar muito forte com uma pessoa que vem com essa demanda e com outras. Dei esse exemplo, mas a gente pode levar para vários outros contextos, né? E aí trabalhar o pensamento, né? A reestruturação. Primeiro uma autopercepção que ele vai ter ali de como essa pessoa lida com as situações, o porquê, que aí é quando a gente vai começando a entender ali o pensamento, depois como que esse pensamento faz a pessoa conseguir ou não ter um comportamento diferente. Então, assim, tem pessoas que são mais práticas e já entende, já começa a pôr em prática e, claro, dá certo um dia, não dá em outro, eu deixo isso muito claro para os meus pacientes também, né? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, é uma mudança de pensamento, não é do dia pra noite. Se fosse milagre, seria muito fácil, né? Só vim aqui uma vez, aprendeu, tchau, fiz, já deu tudo certo, e não é assim, né? Então, assim, vai ser trabalhoso, você vai ter que fazer, porque eu sempre explico também a parte que, como que nós aprendemos, né? Como que a gente fica bom em algo? Na repetição. Então, assim, se toda vez que eu tenho um pensamento mais negativo, um pensamento mais disfuncional, se eu não faço esse exercício, vou chamar de exercício, né? De identificar esse pensamento e tentar, pelo menos tentar reestruturar ele, não vai dar certo. Eu nunca vou conseguir fazer essas mudanças, né? Então, é nesse ponto que é difícil, né? E por isso que tem que, ali no processo, ir colocando bem em prática mesmo, fazendo essa psicoeducação com o paciente para ele ir colocando em prática. Perfeito. Falou muito em pensamento, acho que é um tema comum que a gente aborda com os pacientes, são as distorções cognitivas. Você poderia contar um pouco para a gente sobre o que são as distorções e como elas afetam as nossas emoções? Sim, a gente fala muito, né, e é ainda um termo que ele não é tão conhecido, né, assim, muita gente já sabe, né, porque tem, igual a gente falou, da internet e tudo, mas às vezes quando a gente usa esse termo, né, as pessoas ainda não sabem o que é. Então, por exemplo, em terapia mesmo, a gente explica para o nosso paciente o que são essas distorções, né, e nada mais é a distorção do que
pensamentos negativos, pensamentos irreais, né, que não estão de acordo com a nossa realidade ali de um processo, de algo que a gente interpreta, né? A gente pode estar interpretando uma situação, às vezes, de uma forma exagerada ou de uma forma incompleta e, né, como eu disse, de uma forma muito negativa. E a partir desse pensamento que é disfuncional, se a pessoa, ela tem esse pensamento disfuncional, quer dizer, todos nós temos, né? Só que se ela não sabe identificar, se ela não sabe ali fazer a mudança ou identificar ele, ela acaba sendo afetada de uma forma muito, muito constante ali na vida dela, né? Porque como eu já falei aqui, como que funciona, como que a gente entende que funciona o processo, né? O pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento. Então, se a pessoa ela não entende o que é um pensamento disfuncional e que ela está tendo e que isso está prejudicando a vida dela, ela vai ter muitos pensamentos negativos que vão gerar muitos sentimentos ruins nela, né? Então, assim, se eu penso com frequência que eu não sou bom o suficiente, que eu sou incapaz, que as pessoas não gostam de mim, eu vou me sentir muito mal. Isso vai fazer com que eu não enfrente algumas situações, que eu não abra espaço até para eu lidar com algumas situações ali, para eu, no caso, fazer novos amigos, né? Então, tem uma festa, mas ninguém gosta de mim, né? É como se fosse uma lente, né? Uma lente suja ali, que a pessoa coloca e enxerga as situações pela perspectiva dessa lente, né? Exatamente. E ela acredita muito naquilo, né? Então, igual o exemplo que eu falei, se eu acho que ninguém gosta de mim, o que eu vou fazer? Eu vou... tem uma festa, ou tem um grupo ali, aí passa pela minha cabeça, vai lá, se aproxima, né? Não, ninguém vai gostar de mim, é melhor eu nem ir. Elas vão me destratar, elas não vão me dar atenção. E aí a pessoa vai até... concretizando, não sei se é a palavra, concretizando mais esse pensamento, acreditando que aquilo realmente é verdade e se fechando mais, né, dando espaço ali para esses pensamentos aumentarem. Sim. Ficou claro? Muito. Ela confirma, né, Shirley? Confirma, era crença, essa palavra que né? eu queria. Obrigada. Porque, exato, assim, tudo, a gente fala no popular, né, tudo aquilo que a gente acredita se torna realidade, mas é porque o fato que a pessoa acredita, né, piamente no pensamento, ela não testa na realidade se vai ser exatamente do jeito que ela imagina, né, então acho que é importante a gente falar sobre isso também, né, mas assim, a gente já falou de como é difícil mudar os pensamentos, das distorções cognitivas, que tem esse nome feio, mas basicamente é o que todo mundo faz aí no dia a dia, né, de ficar muito preso aos pensamentos, às emoções. E eu queria também que você falasse um pouco, Shirley, sobre as emoções, né, como que é o papel das emoções aí dentro do trabalho da TCC. Sim, é muito assim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Todas essas coisas, né? O pensamento, a gente tem que passar essa informação que é a nossa base, né? O pensamento, a emoção e o comportamento. Porque em tudo que a gente trabalha ali, por trás, tudo que a gente trabalha por trás, na verdade, a gente quer acessar, mostrar para o nosso paciente que ele precisa acessar essas coisas para conseguir melhorar alguma coisa ali na vida, né? E aí, as pessoas normalmente não dão muito valor ali para a emoção, né? Não é que não dá valor, ela não tem noção do quanto a emoção pode estar prejudicando ou não o que ela está fazendo, um comportamento que ela está tendo, né? Então, a gente precisa trazer mais, falar mais sobre emoções, porque às vezes as pessoas elas querem fugir de algumas emoções, né? Quer fugir, não quero mais ter tristeza, não quero sentir ansiedade, né? E não valoriza ali também a questão de uma alegria. Não que não valorize, a pessoa ela sente a alegria naquele momento, mas ela não consegue interpretar o que é aquilo realmente, que tipo de mudança aquele sentimento está trazendo ali na vida dela, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa psicoeducação também, mostrando para cada pessoa como as emoções são importantes ali na nossa vida, né? Por quê? Porque as emoções, elas nos ajudam a interpretar situações da forma que a gente interpreta, né? Ela vai ser mais ou menos
o parâmetro ali para eu entender como eu lido com algumas situações, como eu enxergo algumas situações, né? Então, ela vai... eu sempre falo que assim, que a emoção ela vai ser o ponto de partida para a pessoa ter um autoconhecimento, né? E automaticamente ela criar a mudança que ela vai ter. Então, assim, a emoção, ela precisa ser olhada de uma forma diferente. É como se fosse uma tintura de um quadro, né? Se a gente pintar um quadro sem cor, ele fica meio opaco, sem graça. Então, a emoção, ela tem essa função, né? Como os Divertidamente 1 e 2 trouxe pra gente, porque até, inclusive, no 1, a menininha fica sem emoção e ela fica, assim, apática, né? Então, é por isso que é importante a gente entender que não evitar as emoções e sim lidar com elas de forma regular, que é muito mais importante, né? Sim. E Shirley, uma pergunta que eu acredito que muitos clientes, muitos pacientes gostariam de saber. Como saber que a terapia está funcionando? Você entra no processo terapêutico, você passa por ele, e quais são os sinais? Como que o cliente, o paciente pode entender que a terapia está funcionando? É muito legal essa pergunta, né? E ela faz... no processo ali, é muito interessante, né? Quando a gente percebe que o paciente, ele conseguiu identificar ou não, né? Porque tem alguns que acabam não identificando ali, vai indo de uma forma muito devagar para ele perceber. Mas o que eu vejo? Que assim... Eu até estou pensando aqui em alguns exemplos que eu já percebi, né? Existe o paciente e acho que umas 2 semanas eu tive uma paciente que ela é uma paciente muito reservada, né? Ela é uma paciente que ela é mais ouvinte, sabe? Mas aos pouquinhos eu vejo, ela tem um pouquinho de dificuldade de colocar as estratégias em práticas, mas ela vai colocando, ela vai trabalhando ali o pensamento, toda vez que eu falo de alguma situação que a gente vai trabalhando juntas. E aí, o que aconteceu? Ela teve uma questão no trabalho, e aí ela foi lá, né, fez o que tinha que fazer ali, deu um probleminha e tal. Quando foi na semana seguinte, ela chegou e ela falou assim, ela me contou o que tinha acontecido, e ela disse assim pra mim, eu não sabia, ela nunca fez terapia. E quando ela chegou pra terapia, ela disse assim, eu nunca fiz e eu vou fazer pra ver se eu gosto, pra ver se eu, né, me identifico, pra ver se isso funciona mesmo. Ela ainda disse assim, sabe? Achei muito interessante. E aí, na hora que ela falou dessa situação, ela virou e falou assim, foi aí que eu percebi que a terapia tá funcionando. Bonitinho. Daí eu falei, e tal, né? Claro, eu já tinha percebido também que ela tinha tido uma situação, uma reação diferente ali diante da situação, né? E aí ela falou, porque se fosse antes, eu teria feito isso, isso e isso. E eu não agi dessa forma, eu fiquei mais tranquila, eu não chorei e tal. E aí ela falou, eu não tinha, eu tava pensando, ela falou assim, eu tava pensando mesmo, será que tá funcionando? Né? Será que eu tô me adaptando? E aí ela falou, a partir dessa situação eu percebi que sim. Né, que tá me ajudando, que eu tô conseguindo olhar para ter uma reação diferente diante das coisas. Então, assim, como que é interessante que às vezes a pessoa ela não percebe, né? Ela tem que ter esse olhar. E aí, outra forma também que eu vejo às vezes a gente também, como psicólogo, a gente tem que ir pontuando, mesmo que delicadamente ali, né? Porque também já aconteceu muito com uma paciente minha, que ela tinha muitas reações explosivas, né? Ela, quando ela tinha ela ia se colocar em alguma situação, lutando por alguma coisa, que às vezes ela estava certa, ela perdia a razão, porque ela gritava, ela batia na mesa, né? Então, assim, acabou, né? A pessoa acaba perdendo, todo mundo já olha de uma forma negativa para aquela pessoa, né? Uhum. E aí, às vezes ela vinha, me contava uma situação que tinha acontecido e claramente para mim, ela tinha tido uma reação diferente, né? E aí eu ia e tentava, de alguma forma, mostrar para ela, né? O que você percebeu? Você teve alguma reação diferente e tal? Aos pouquinhos ela ia, mas eu percebia que ela ainda ela não acreditava muito nas mudanças, né? O que começou a acontecer, gente? Ela começou a ouvir feedback das pessoas falando, né? Nossa, você tá lidando diferente com as situações, né? E ela chegava assim, doutora,
as pessoas estão falando que eu tô diferente, que não sei o quê, né? Acho que eu tô melhorando mesmo, sabe? Então, assim, é a partir disso, né? De uma reação ou de um feedback das pessoas. E também, o que aconteceu? Até mesmo as pessoas que trabalhavam com essa minha paciente, elas começaram a pedir meu contato para ela. Essa terapeuta faz milagre. Foi tipo isso. Aí falou assim, nossa, você tá muito melhor, nossa, você tá lidando com as situações de uma forma super diferente e tal. Passa o número do seu, passa o contato da sua psicóloga, né? Acho que ela tá fazendo um bom trabalho com você. Ela chegava na terapia assim, doutora, todo mundo tá pedindo seu contato, eu acho que é porque eu tô melhorando, né? Gente, então o parâmetro é as pessoas pedirem o contato. Gente, então assim, trouxe esses exemplos, né? Mas faz sentido, Faz né? sentido. Quando o paciente te indica, quando o paciente tem esse feedback, realmente, né? Ele tá percebendo e em volta dele também, né? E realmente vieram pessoas, né, que foram indicadas por ela e falavam exatamente isso. Nossa, porque a fulana melhorou muito, né? Então, eu quero passar com você também. Eu falei, tá, mas calma, né? E tem que explicar o processo ali. Porque a pessoa vem com muita expectativa também, mas Sim. É colaborativo, né? Como Exato. diz. Cabe se você também, não fizer a sua parte... Exatamente. Verdade, né? cabe também a responsabilidade do paciente. Pensando nisso, né? Como que o paciente pode potencializar os resultados? Porque é exatamente o que você está dizendo, né? As pessoas começaram a chegar por indicação dela, mas tinha um elemento, as características da própria paciente. Né? Exatamente. Então, como que o paciente pode trabalhar para potencializar os resultados da terapia? Muito importante essa pergunta aí para quem quer fazer terapia da TCC, né? Porque, como a gente falou aqui o tempo inteiro, por ser um trabalho colaborativo, assim, em sessão nós vamos, claro, psicoeducar, ajudar o paciente ali a entender as situações, a entender os comportamentos que ele tem em determinadas situações. Vamos ajudar ali através de perguntas, estratégias, né? Que a gente vai colocando ali com ele, para ele perceber todas essas coisas, né? E só que a gente chama na TCC alguns de tarefa de casa, plano de ação, né? A gente coloca algumas atividades ali para o nosso paciente fazer. Desculpa, gente. E aí, essa pessoa, ela precisa colocar em prática, levar para a vida dela, né? A terapia... o momento ali da terapia, o horário da terapia, ela é só um pedacinho assim, né? Porque a pessoa vai embora, ela fica ali 50 minutos com a gente, 45 minutos, ela vai embora, ela precisa colocar em prática tudo que ela tá aprendendo ali, né? Ela tem que colocar nas situações que ela vai vivendo, que ela vai fazer meio que um treinamento, vamos dizer, né? Poxa, aprendi que eu tenho que olhar para os meus pensamentos, identificar um pensamento quando eu estou me sentindo desconfortável, quando eu estou me sentindo triste, quando eu estou me sentindo nervosa. Então tá, eu vou colocar isso em prática, eu vou ver, né? E fazer realmente a parte dela ali durante a semana, porque vai ser nesse momento que ela vai ver se faz sentido aquilo para ela, se ela está conseguindo colocar em prática o que a gente vem colocando. Então, assim, de uma forma geral, é colocar no dia a dia o que a gente vai trabalhar ali em sessão. Observar os pensamentos, muitas vezes, se for necessário, fazer o registro disso, né? No geral, tudo que a gente falar em terapia, colocar em prática ali no dia a dia, para potencializar. Né? Sim, E aí, que a ação claro, não fique apenas nos 50 minutos, mas que extrapole os 50 minutos. E que assim, acho que assim como eu e vocês, a gente vê essa dificuldade, às vezes, de conseguir fazer o nosso paciente Aderir. aderir, exatamente. Shirley, a gente foi falando aí das partes positivas, tanto da diferença entre a TCC e psicanálise, dos benefícios da terapia e tudo mais. Mas o que você percebe ainda como mitos sobre a psicoterapia e que você acha importante desmistificar? Tá, é muito interessante isso. E assim, acho que o primeiro deles é que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que não precisa buscar terapia só quando você tá realmente com uma crise, quando você tá mal, quando você tá
passando por algo muito grave, né? É aquilo que a gente já falou no começo, que você pode fazer até como prevenção, né? Tô passando por algumas situações, tô tendo uma sobrecarga no trabalho, você pode buscar terapia para qualquer uma dessas situações. Você não precisa estar realmente mal ou esperar ficar mal para buscar um psicólogo, buscar ajuda, né? Um outro que eu queria também trazer para cá, que eu acho importante, às vezes as pessoas têm uma visão distorcida do nosso trabalho, né? Que o psicólogo dá conselhos, que o psicólogo é só uma conversa, e isso também não é verdade, né? Por mais que tenha essa sensação, e até da forma que a gente falou, desculpa, a TCC a gente consegue ter um vínculo maior ali com o nosso paciente, a gente trabalha com estratégia, a gente trabalha com um foco ali para ajudar esse paciente a entender a vida dele, não é só uma conversa, né? E o último ponto que eu queria falar também é que às vezes as pessoas acham que o psicólogo ele não tem que sentir nada ali, né? Ou que não pode ou que não sente. Tem essas coisas, né? O psicólogo vai lidar bem com todas as situações, que ele não vai ter sentimentos ali junto com o paciente, e isso não é verdade, né, gente? A gente sente, a gente pensa no nosso paciente, sim, às vezes fora da sessão, a gente tem todas essas emoções e tá tudo bem, né? Isso não é um problema, isso, na verdade, eu vejo até como positivo, né? Porque o vínculo que a gente cria ali com os nossos pacientes é através do respeito, da empatia e da nossa autenticidade, da nossa individualidade como pessoa. Os pacientes, eles se identificam ou não com a gente ali também a partir disso. Muito bom, Shirley. Perfeito. Você gostaria de deixar uma mensagem final pra gente? Sim, acho que é importante, diante de todas essas informações aí que nós conversamos aqui, né, que quando a pessoa sentir, né, minimamente que ela precisa de terapia, que ela vá buscar, né, que ela não espere, às vezes, ficar realmente ruim, né, ou com algo mais pesado ali, para ela ir buscar a terapia, né? Para ela ir o quanto antes, ver como que ela gosta, buscar um psicólogo para chamar dela, né? Porque cada um tem o seu jeito e cada um vai ter um psicólogo seu. Acho que é Muito isso. bom. Obrigada, Obrigada, gente. Shirley. Muito bom. A gente já faz uma virada, então, pra Agora Meire. é a Meire. Já estou ansiosa Bora. por antemão. Pode.